Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Adriano da Igreja da Graça aqui do Jardim Santa Lúcia, na nossa zona sul aqui de São Paulo. Estou aqui meditando na palavra, pessoal, e é bom a gente estudar a Bíblia, né? E eu acho que eu poderia dizer aqui que a dor de um profeta ela é muito grande. Primeiro que um profeta ele é chamado por Deus, né? Acho que ninguém que fala em nome do Senhor, ele pode falar porque ele decidiu falar. Mas ele decidiu falar porque ele foi chamado, né? Ele decidiu falar porque ele foi chamado. Um profeta, ele nasce no coração de Deus primeiro. Deus levanta uma pessoa, então, com esse ministério, com esse chamado. E, afinal de contas, nós acabamos enfrentando muitas lutas por amor ao Senhor, lutas essas que nós não gostaríamos de passar, né? Quem é que gostaria de passar? Quem é que gostaria de enfrentar? Quem é que gostaria de colocar a mão aonde não é chamado? Nesse caso aqui que nós vamos estudar aqui no segundo livro dos Reis, aqui no capítulo de número 8, aqui no versículo de número 7, a Bíblia fala aqui, depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. E lhe o anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael, toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus. E pergunta por ele ao Senhor, dizendo, hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, então Hazael encontrar-se com ele, tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele, e disse, teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer, sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse, vai e dize-lhe, certamente não sararás. Porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Isso não é uma notícia boa de se dar, né? Não é uma notícia boa de se dar. E certamente nós não gostaríamos de dar. Na verdade, o homem de Deus aqui, que era o Eliseu, ele tinha que falar aquilo que Deus mandava. Eu repito, não por ele, né? Não por ele. A gente falar de nós. A Bíblia fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E Eliseu lhe disse, vai e certamente diz, não sararás. Porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar. E chorou o homem de Deus. Então o Eliseu olhou para aquele homem que foi enviado lá pelo rei da Síria, no caso Hazael, que foi enviado pelo Ben-Hadad, e o Eliseu então fitando os olhos nele começou a chorar. Um profeta chora porque às vezes ele não quer dar a notícia que ele quer dar. Mas ele chora, o profeta chora. Quem é enviado de Deus chora, porque ele não fala daquilo que é dele, mas ele dá o recado de alguém. E ele chora. Se uma pessoa que é usada por Deus, principalmente um profeta, que ele é usado para poder dar o recado de Deus, se ele não chora, então dificilmente ele não é o enviado de Deus. Porque ele é enviado para dar algo que ele não quer dar, mas ele precisa dar. E ele chora pelas almas, né? Pelas pessoas. Como o profeta, como Samuel, por exemplo, que chorava pelo rei Saul, sabendo que Deus já havia rejeitado ele como rei. Ou pelo menos vendo tudo o que havia acontecido e já prestes a perder o seu reinado. E Deus então já escolhendo outro logo em seguida, que foi o Davi no caso, para poder ser o rei de Israel. Então aqui no versículo de número 12, diz assim, então disse Hazael, por que chora meu senhor? E ele disse, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Então ele sabia do mal que haveria de acontecer. O Eliseu estava vendo o mal que haveria de acontecer sobre os filhos de Israel e ele chorava.
E o que mais que diz? Porás fogo às suas fortalezas e os seus jovens matarás a espada. E os seus meninos despedaçarás e as suas pejadas fenderás. E disse Hazael, pois que é o teu servo que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu, o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Eu acho que a gente não pede por isso, né? Para que Deus nos mostre, no caso, uma cena dessas. A gente deve pedir outras coisas para Deus, mas aqui era um profeta, né? É a dor de um profeta, é a missão de um profeta. As lágrimas de um profeta também. Se a pessoa não chora, né? Jesus chorou quando viu, então, quando estava sobre Jerusalém. E era mais do que um profeta ali, era o próprio Deus na terra. Então disse Hazael, por que choras, meu senhor? E ele diz, porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Hazael, pois que é o teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu, o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe disse, que te disse, Eliseu? E disse ele, disse-me que certamente sararás. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Hazael reinou em seu lugar. É como eu costumo dizer, né? Seria melhor estar em casa dormindo do que estar numa situação dessa aqui. Mas Deus nos envia, não para fazermos a nossa vontade, mas para poder fazer a vontade dele. E já que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, não nos cabe julgar, apenas anunciar e chorar por aqueles então que de repente irão se perder. Deixa eu fazer uma oração. Pai, meu Deus, a dor de um profeta é muito grande, Senhor. E Deus, eu oro pedindo para que o Senhor então nos dê a tua graça, a tua misericórdia e abençoe aqueles que são enviados por ti. E abençoe essa pessoa que está recebendo essa mensagem agora, em nome de Jesus. E amém. Amém, pessoal. Deus abençoe, tá bom? Fiquem com Deus. Hoje é domingo, no caso aqui, colocando nas redes sociais aqui. Temos a nossa reunião ainda às 6 da noite, já tivemos 9 da manhã, tá bom? Tchau, fica com Deus aí.